Gostaria que vocês pensassem comigo hoje sobre a escola de André. Veja este texto, um texto muito bonito que não tem sido muito usado nestes dias de pandemia, mas ele deveria ser melhor analisado. Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja bem, ele começa dizendo: não vos conformeis, não se acomode com esta situação deste século, com a situação deste momento. Mas, ao invés de se conformar, se acomodar, ele diz: mas transformai-vos, reinvente-se, faça alterações, mude. Como? Pela renovação da mente, pela renovação dos pensamentos. A mente é ligada aos nossos pensamentos. Para quê? Por que nós temos que fazer essa renovação? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De quem? De Deus. Então, quando somos batizados, nascemos de novo. Mas as nossas mentes e pensamentos devem ser renovadas. Essa renovação não acontece no ato do batismo. É uma obra que exige tempo, leva a vida toda, energia, para que ela possa ir processando, para que possa ir renovando a nossa mente. Muitas pessoas nascem de novo no seu batismo, mas não experimentam uma renovação da mente a fim de compreender os pensamentos de Deus, de estar mais próximo da vontade de Deus. E nós vamos falar rapidamente hoje sobre 3 passos que nos ajudam a renovar as nossas mentes. O primeiro passo é uma mudança, porque diz transformai-vos. Transformar significa mudar. Então, qual é o primeiro passo? É mudar o pensamento de uma atitude negativa para uma atitude positiva. Podemos dar uma olhada no apóstolo Pedro, quando ele andou sobre o mar. Em Mateus 14 diz: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele, com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Imagine esta cena. O apóstolo Pedro diz: se é tu, Senhor, então me chama que eu vou aí. Aí Jesus disse: vem. Pedro foi. Foi e foi andando sobre as águas. Então imagina, ele deve ter olhado, falando: poxa, a água está me batendo nos pés, eu estou andando aqui, que maravilha, isso não é normal, isso não é natural. Uma pessoa pesada como eu andar sobre as águas, eu não sou peixe. E aí ele foi com esse pensamento para
e ter com Jesus, para encontrar com Jesus. Mas, veja, a continuação diz assim: porém, reparando na força do vento, teve medo. Teve medo. E aí começou a submergir. E gritou: me salva, Senhor. Então, você percebeu a mente da pessoa como é? Enquanto ele estava na mente de encontrar Jesus, de ir na direção dele, estava andando sobre as águas. De repente ele mudou o foco, ele mudou a mente, ele mudou o pensamento e começou a reparar em outras coisas, reparar no vento. E aí perdeu o foco, perdeu o objetivo inicial dele. E o que aconteceu? Submergiu. Pedro desviou seu pensamento. Deus se relaciona conosco através de uma vida de pensamentos. Segundo o seu pensar, assim vai ser a sua ação. Tudo o que nós fazemos, nós pensamos. Todos os nossos comportamentos e os nossos atos começam aqui, no nosso pensar. Se você pensa que você é filho do rei, você vai agir como filho do rei. Mas se você pensa que você é um coitado, que você não consegue nada, que ninguém te respeita, que ninguém gosta de você, que você não alcança nada, que você é um fracasso, você vai agir como tal, porque o pensamento é que comanda as nossas ações. Renovemos a nossa mente e pensemos positivamente. Por isso, alimente a sua mente. Com o quê? Com a Bíblia, com as Escrituras, porque a Bíblia é positiva. A Bíblia não é negativa. Seja livre. Não pense de maneira tradicional. Não pense no ensino do Walter Lapa ou de qualquer outra coisa. Vai pela Bíblia. Estude a Bíblia, conheça a Bíblia. Expanda os seus pensamentos. Expanda a sua mente pela palavra de Deus. E nós podemos fazer isso cuidando do nosso pensamento, como? Em Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o nosso pensamento tem que estar ocupado com coisas positivas, com coisas boas. E vamos pensar agora no segundo passo do desenvolvimento, da renovação da nossa mente. Pense nas possibilidades do poder de Deus. Nós somos limitados, mas à medida que nós aceitamos Jesus Cristo, nós temos acesso ao Espírito Santo que transmite e revela todo o poder de Deus. Veja em João 6 o que diz a passagem. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar. Jesus estava experimentando Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então tinha lá uma grande multidão, talvez 5.000 pessoas, 5.000 homens, mas com mulheres, crianças, podemos imaginar até umas 10, 15.000 pessoas ou mais. E aí Jesus falou: olha, já é noite, como é que essas pessoas vão comer? Vamos pensar em dar de comer para essas pessoas.
E Felipe disse, mas aonde vamos comprar? Onde é que tem uma padaria aberta agora? E como é que vamos fazer? Será nem 200 denários de pão vai dar para cada um? E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Comeram à vontade, pães e peixes. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. E encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Interessante, sobraram, tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. André levou até Jesus e disse, olha, é isso que temos. André confiou em Deus, ele confiou em Jesus. E diz, eu vou dar na mão dele e veja o que ele pode fazer. E no fim, acabou sobrando 12 cestos dos 5 pães de cevada. Você viu que não sobrou peixe nenhum? Parece a minha casa. Quando tem peixe, não sobra, só espinha. O cristão pertence a Jesus, mas há 2 escolas de pensamento. A escola de Filipe e a escola de André. São 2 tipos de pessoas, de qualidades diferentes de pessoas, que são importantes no reino de Deus. Mas eu pergunto, qual escola você pertence? Muitos pertencem à escola de Filipe. E você? A que escola você pertence? E o terceiro passo para a renovação da nossa mente é este. Direcione sua mente para o sucesso. Pense no sucesso. Procure ter consciência da vitória. Lembre-se, Deus jamais falha. Deus é vitorioso. Ele nos dá vitória. Ele nos torna mais do que vencedores. Se 2 pessoas não estiverem de acordo, como andarão juntas? Se Deus é um Deus de vitória e você é uma pessoa de fracasso, como é que você vai andar junto com Deus? É preciso que tenhamos o mesmo caminhar de Jesus, de Deus. Precisamos pensar na vitória, no sucesso. A sua oração produz fé. E a sua fé faz você andar de cabeça erguida. Então, a oração é importantíssima porque é quando você se liga com esse Deus Todo-Poderoso na comunicação. A oração é a nossa comunhão, a nossa comunicação com Deus. E quando você ora, você vai vendo que as respostas vão sendo dadas e a sua fé cresce. E a sua fé faz você andar com a cabeça erguida, como uma pessoa vitoriosa. Por isso, pense grande, tenha grandes objetivos. Você só tem uma vida para viver. Por isso, não se arraste no pó. Não viva curtindo pensamentos de fracasso, de medo
e de derrotas. Cristo habita em você. Você é maravilhoso. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. E Ele habita em você, Ele é vitorioso. Conclusão. Vamos sempre lembrar da lei do pensar e do pedir. Veja este texto de Efésios 3 e 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então veja bem, ele está falando aqui de Deus, que é poderoso, poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o quê? Conforme o seu poder que opera em nós. Esta passagem é a chave do sucesso. Deus é poderoso e Ele tem a lei do pensar e do pedir. Tudo quanto pensamos ou pedimos, Ele nos dá conforme o seu poder. Deus dá a resposta mediante o que? A sua vida de pensamento. Porque Ele diz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O que você pensa? Você pensa fracasso? Você pensa na impossibilidade? Você pensa negativamente? Você pensa derrota? Você só pensa em doença? Você só pensa em desgraça? É tudo de acordo com o teu pensamento. Renove a sua mente. Você já renovou a sua mente? Que Deus nos ajude a renovar a nossa mente e que tenhamos sempre pensamentos de vitória, porque Deus é vitorioso. Amém.